e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. Falar em obra, né? Vamos retomar. A gente parou nas meditações do Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus. Ai, eu perdi a marcação aqui, peraí. Nós paramos, a gente vai iniciar o 4º grau de oração, a gente já está quase na metade do livro, né? A gente vai iniciar o capítulo 18, são 40, avançamos bem. E antes de continuarmos, darmos sequência, eu te convido a entregar esse vídeo com as bênçãos de Nosso Senhor através de um Pai Nosso. Vamos oferecer isso a Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Excelente explicação da dignidade a que Deus eleva a alma neste estado. Servirá de estímulo aos que tratam de oração, para que se esforcem por chegar a tão alto estado, pois é possível alcançá-lo na terra, não pelos próprios merecimentos, mas pela bondade do Senhor. Leia-se com advertência, porque a declaração é feita de maneira muito delicada e encerra instruções importantes. Então aqui ela inicia o 18º capítulo. Ensina-me, Senhor, palavras com as quais possa dizer alguma coisa sobre a 4ª água. Bem necessidade tenho de favor divino, mas que para grau precedente no qual a alma ainda sentia que não estava de todo modo morta. Digo de todo, porque para o mundo já estava morta. Contudo, tinha consciência de estar na terra e sentia soledade. Aproveitava-se do exterior para dar a compreender, ao menos por sinais, o que sentia. Em todos os modos de oração acima referidos, o jardineiro, a alma, devia trabalhar de algum modo. Nestes últimos, porém, o trabalho vai acompanhando de tanto júbilo e consolação que a alma não o quisera deixar. E lavor sem fadiga, alegria que não se deixa perceber, um regozijar sem se compreender de quê. Entende-se que é fruição de um bem que encerra conjuntamente todos os bens. Porém, não se compreende em que consiste esse bem. Inteiramente desocupados, todos os sentidos ocupam-se neste gáudio, empreendendo-se em outra coisa, quer externa, quer interna. Anteriormente, se lhes permitia dar alguns sinais de grande felicidade, que sentiam. Aqui a alma desfruta mais sem comparação, embora o demonstre muito menos, porque nem o corpo nem a alma têm capacidade de comunicar o que experimentam. Neste tempo, tudo se torna grande embaraço, tormento e estorvo para seu descanso. Digo mais, se há realmente união de todas as faculdades enquanto dura, não o pode expressar querendo. Se conseguir, já não é a união. Como se dá esta oração a que chamam união e em que consiste, eis o que não sei explicar. Senão ela ia... Desculpa, gente, mas é porque senão ela ia cair em contradição. É tão bonita a forma como ela escreve, eu mergulho aqui nessas meditações. Como se dá esta oração a que chamam união e que consiste, eis que não sei explicar. A mística teologia o define. Quanto a mim, ignoro os termos próprios. Não sei bem o que é a inteligência, nem em que difere da alma e do espírito. Parece-me tudo uma só coisa. Todavia, sei que a alma, por vezes, sai de si mesma, à maneira de um fogo ardente que cresce com um ímpeto a ponto de lançar labaredas. Estas sobem mais acima do fogo.
Nem por isso são coisas diferentes, senão chamas do próprio fogo. Isso vossa mercês com os seus estudos entenderão. Melhor não sei explicar. O que pretendo declarar é que a alma sente nesta divina união. O que é uma união já se sabe, duas coisas divindas tornam-se uma. O Senhor meu, como sois, ó Senhor meu, como sois bons. Sois bom. Bendito sejais para sempre. Louvem-vos, Deus meu, todas as coisas, pois de tal maneira nos amastes que, em verdade, podemos falar da comunicação divina com as almas desde esse desterro. Mesmo com as que não são boas, é grande a vossa liberdade e magnanimidade. Senhor meu, pois dais como quem sois a munificência infinita, quão magníficas são as vossas obras. Admirado ao contemplá-las, fica todo aquele que não tem a inteligência mergulhada nas coisas da terra, a ponto de ser incapaz de reconhecer a verdade. Mas que façais graças tão soberanas às almas reconhecer que tanto vos tem ofendido. Eis, por certo, o que deixa a aturdida, quando reflito nisso, de modo a não poder ir adiante. E para onde ir, que não seja o retroceder? Agradeço-vos por tão grandes benefícios, sei nem consigo. Às vezes, encontro alívio dizendo disparates. Tão logo recebo as graças, ou quando sinto que Deus começa a agir em mim, pois no momento da felicidade nada se pode fazer, acontece-me frequentemente dizer: Senhor, olhai o que fazeis, não esqueçais tão depressa meus grandes males. Visto o que os ouvides para perdoá-los, suplico-vos que vos lembreis deles a fim de moderardes vossa graça. Não ponhais, Criador meu, tão precioso licor em vaso tão quebradiço. Já tendes vistos de outras vezes que o torno a derramar. Não ponhais semelhante tesouro em coração que ainda não está purificado como deveria. De cobiça das consolações da vida, pois esbanjará. Como confiais as munições desta cidade e das chaves da sua fortaleza a comandante tão covarde, que ao primeiro assalto dos inimigos os deixa penetrar na praça? Não seja tanto o vosso amor, ó Rei eterno, que arrisqueis joias tão preciosas. Temo, Senhor meu, que isto dê ocasião ao que lhes tenham pouca estima, pois as colocais em poder de criatura tão vil, tão mesquinha, tão frágil, tão pobre, tão sem valor. Sustentada pela vossa graça, e não pequena graça tal a minha miséria, embora eu me esforce para a perder, não consigo fazer bem a outra alma. Em suma, sou mulher e mulher ruim e miserável. Depositar os talentos em terra tão ingrata, bem se pode dizer que não é só escondê-los, é enterrá-los. Não costumais fazer, Senhor, que semelhantes honras e favores a uma alma, senão para que aproveite a muitas. Já sabeis, Deus meu, que de todo o coração e com toda a vontade vos suplico e tenho suplicado outras vezes. Consinto em perder o maior bem que se pode possuir na terra, para que concedais essas graças a quem tire maior proveito no aumento de vossa glória. Tem-me acontecido, em muitas ocasiões, dizer essas e outras coisas. Vi depois minha insensatez e pouca humildade. O Senhor sabe o que convém, e não havia forças em minha alma para se salvar, caso Sua Majestade não as infundisse por meio de tantos favores. Também pretendo falar das graças e efeitos que ficam na alma, bem como dizer o que pode fazer de sua parte e se pode contribuir para chegar a tão sublime estado. Por vezes ocorre uma elevação de espírito, que se pode também chamar junção ou ajuntamento com o amor celestial. Ao que entendo, a diferença entre união e esta de elevação, que às vezes nela acontece. A quem não houver experimentado esta última, parecerá que não, ao meu ver, a quem não houver experimentado essa última, parecerá que não. A meu ver, apesar de ser tudo uma só coisa, a maneira pela qual o Senhor age é diferente. No voo do Espírito faz crescer muito mais o desapego das criaturas.
Tenho visto com evidência que é particular favor, embora, torno a dizer, seja ou pareça tudo uma só coisa. Também um fogo pequeno é fogo como um grande e já se vê a diferença que há de um para o outro. No primeiro, até que um pequeno pedaço de ferro fique em brasa, leva muito tempo. Mas se o fogo é grande, ainda quando já seja maior o ferro, este, num instante, transforma-se e perde a sua natureza. Assim acontece, acho eu, com estes dois gêneros de favores do Senhor. Quem tiver chegado aos arrombamentos, compreendê-lo-á. Quem não o houver provado, pensará que é desatino. E bem pode ser que seja, porque ousa uma criatura como eu falar de coisa tão alta, querendo explicar, mesmo imperfeitamente, algo daquilo que parece até impossível haver sequer palavras para um esboço. Não é muito que pareça mesmo um desatino. Contudo, creio que o Senhor não há de ajudar nesta empresa. Sua Majestade sabe que, além de obedecer, é minha intenção despertar nas almas a gula de tão sumo bem. Vou fazer só uma breve pausa aqui para dizer algo que me veio aqui ao coração. Como é tão importante nós deixarmos os testemunhos, né? Acho que os dons do Espírito Santo, aquele roteiro que o bom Deus traz para a gente, às vezes nos tira né? Como ela descreve aqui no livro, traz esses arroubos que para quem está no início, para quem é principiante e como ela mesmo diz, não achou um bom confessor, não conseguiu identificar as diferentes caixinhas, né, do que é filosofia, do que é psicologia, do que é a realidade propriamente dita ou do que são o que é dos dons espirituais, né? Por isso que é tão importante esses registros. E graças a Deus a Santa Igreja reconheceu essa santa como doutora da Igreja, inclusive. Voltamos aqui. Contudo, creio que o Senhor me há de ajudar nesta empresa. Sua Majestade sabe, além de obedecer, é minha intenção despertar na alma a gula de tão sumo bem. Não direi coisa que não tenha experimentado. E assim, começando a escrever sobre esta última água, parecia-me impossível descrevê-la. É mais difícil do que falar grego. Vendo isto, deixei e fui comungar. Bendito seja o Senhor, que assim favorece os ignorantes. Ó virtude de obedecer que tudo podes! Deus me esclareceu a inteligência umas vezes com palavras, outras sugerindo-me o modo de me expressar, como fez na oração passada, a tal ponto que Sua Majestade parecia dizer que eu não podia nem sabia. E isto inteira verdade, e assim que for bom, é doutrina sua. Perdão, vou voltar. Isto inteira verdade, e assim o que for bom é doutrina sua. O mal, claro está, é do pélago. O mal, claro está, é do pélago de males que sou. Digo, pois, que se houver pessoas elevadas aos estados de oração, como que o Senhor tem favorecido a esta miserável, muito deve haver que se quiserem tratar destes assuntos comigo, parecendo-lhes que seguem caminho errado, o Senhor ajudará a sua serva para que a verdade saia vitoriosa. Falemos agora desta água que vem do céu para regar e fartar todo o jardim. Se o Senhor nunca deixasse de a fornecer oportunamente, já vê que descanso teria o jardineiro. Se também não houvesse inverno, senão uma estação sempre amena e temperada, nunca faltaria flores e frutos. E que delícia havia de ser! Mas enquanto vivemos é impossível. Sempre devemos ter cuidado para quando faltar uma água, procuraremos outra. Esta, do céu, vem muitas vezes quando o jardineiro menos espera. Verdade é, no princípio, quase sempre é depois de larga oração mental que, de degrau em degrau, o Senhor toma esta avezinha e a põe no ninho para que descanse. Viu-a esvoaçar muito, buscando achar a Deus e contentá-lo com o intelecto, a vontade e todas as suas forças. Agora o Senhor quer dar-lhe o prêmio desta vida.
E que grande prêmio do qual basta um momento para recompensar todos os sofrimentos que na terra se pode ter. Estando assim, a alma busca a Deus, sente-se quase desfalecer completamente, numa espécie de desmaio com grande e suave ternura. Vê que lhe vão faltando fôlego e todas as forças corporais, de modo que nem pode menear as mãos, a não ser a muito custo. Os olhos fecham-se e involuntariamente, ou se conservados abertos, a pessoa nada enxerga. Se lê, não acerta com as palavras, com as letras, nem atina em reconhecê-las. Vê os caracteres, mas com o intelecto não ajuda. Não consegue ler, ainda que queira. Ouve, porém, não entende o que ouve, de modo que os sentidos de nada lhe servem. Antes procuravam estorvar essa felicidade. É impossível falar. Não atina com uma só palavra e, assim que atinasse, não teria alento para pronunciá-la. Toda força exterior que perde e se concentra na alma. Estas aumentam para que ela se rejubile mais na sua glória. Regozijo exterior que se sente é grande e bem manifesto. Esta oração com elevação do espírito não prejudica a saúde, por dilatada que seja. Ao menos a mim nunca prejudicou. Não me recordo de me haver sentido mal em ocasião alguma em que o Senhor me tenha feito essa graça. Por enferma que estivesse, melhorava muito. Que mal pode fazer tão grande bem? São de tal modo evidentes os efeitos exteriores que não se pode duvidar da grandeza de sua origem, pois assim tira as forças com tanta suavidade para aumentá-la. Verdade é que no princípio passa tão rapidamente, ao menos acontecia assim comigo, que em razão da brevidade esses sinais exteriores e a perda dos sentidos não se dão tanto a perceber. Mas pela superabundância das graças compreende-se bem que foi grande a claridade do sol que esteve na alma, pois assim a deixa derretida. E nota-se que, por mais longo que seja, é sempre breve. A meu ver, o tempo em que a alma permanece nessa suspensão de todas as faculdades, meia hora já é muitíssimo. Penso que nunca estive tanto tempo. Verdade é que mal se pode calcular a duração, pois faltam os sentidos. Mas digo que, seguidamente, é muito pequeno o intervalo em que se alguma faculdade retorne a si. A vontade mantém-a firme, contudo, as outras faculdades logo tornam a importunar. Permanecendo imóvel, a vontade suspende-as novamente, e elas sossegam um pouco, e depois voltam a agitar-se. Nisto é possível passar algumas horas em oração, e efetivamente assim acontece, porque as duas faculdades, iniciadas no sabor e na embriaguez daquele vinho divino, nisto é possível passar algumas horas em oração e efetivamente assim acontece, porque as duas faculdades iniciadas no sabor e na embriaguez daquele vinho divino, com facilidade se tornam a perder a fim de ganharem muito mais. Fazendo companhia à vontade, todas se inebriam, mas repito, ficarem suspensas totalmente, sem nada imaginar, pois, a meu parecer, também se perde inteiramente a imaginação, é por breve espaço de tempo. Contudo, as faculdades não retornam a si tão completamente que não se conservem durante algumas horas como desatinadas. E Deus, pouco a pouco, as vai infundindo a si. Venhamos agora ao interior, que sente aqui a alma. Diga quem o sabe, pois não se pode entender e muito menos dizer. Acabando de comungar e de sair desta mesma oração que descrevo, estava pensando, a fim de escrever o que fazia a alma naquele momento. Diz-me, ó Senhor, estas palavras. Desfaz-se toda, filha, para mais entrar em mim. Já não é ela quem vive, senão eu. Como não pode compreender o que percebe, não entende entendendo. Quem o houver provado, compreenderá alguma coisa do que está dito.
Mais claramente não se pode explicar, por ser tão obscuro o que ali sucede. Só posso dizer que se tem impressão de estar junto de Deus. Disto fica tal certeza, que de nenhum modo se pode deixar de crer. Aqui as faculdades faltam e ficam suspensas a tal maneira que absolutamente não se percebe a sua ação. Se a alma estava pensando numa passagem da paixão, perde-se a memória como se nunca a tivera sabido. Se estava lendo ou rezando, não lhe é possível lembrar do que lia, nem fixar em alguma coisa o pensamento. Assim é para esta mariposinha importuna da memória, tendo suas asas queimadas, não pode mais... Se estava lendo ou rezando, não lhe é possível lembrar do que lia, nem fixar em alguma coisa o pensamento. Assim é que esta mariposinha inoportuna da memória, tendo suas asas queimadas, não pode mais esvoaçar. A vontade está bem ocupada em amar, contudo, não sabe como ama. Se o intelecto entende, não sabe como entende. Ao menos não compreende o que percebe. Não me parece que compreenda porque não entende a si mesmo. Também eu não consigo compreender. A princípio, na minha ignorância, aconteceu-me não saber que Deus estava em todas as coisas. Embora o sentisse tão presente, a realidade parecia-me impossível. Deixar de crer que estivesse ali não podia, por me parecer quase certo haver percebido sua presença real. Os indoutos diziam-me que Deus está presente só mediante a graça, mas eu não o podia crer. Sua presença me parecia evidente e assim andava aflita. Um grande teólogo na ordem do glorioso São Domingos foi quem me tirou essa dúvida. Ensinou-me como o Senhor está presente e como se comunica inteiramente conosco, que me consolou sumamente. Convém notar e compreender que esta água do céu, este grande favor do Senhor, sempre deixa a alma com imensos proveitos, como passo a dizer. Vamos prosseguir no capítulo 19, onde ela prossegue com o mesmo assunto, os efeitos que este quarto grau de oração produz na alma. Com insistência, exorta a não voltarem atrás, ainda que depois desta graça tornem a cair. Não abandonem a oração. É digno de nota e grande consolação para os fracos e pecadores. E aí ela inicia. A alma sai desta oração de união com a imensa ternura, de maneira que ansiaria por desfazer, não de pesar, senão de lágrimas de felicidade. Acha-se banhada nelas, sem se sentir nem saber quando nem como as derramou. Dá-lhe grande regozijo ter aquele fogo impetuoso, aplacado com a água que faz crescer mais e mais. Parece que estou falando árabe e, contudo, é assim mesmo. Aconteceu-me algumas vezes neste grau de oração estar fora de mim. Não sabia se a glória que tinha fruído era sonho ou realidade. Mas via não ter sido sonho ao sentir-me inundada por aquela água que, sem custo, manava com tanto ímpeto e rapidez, como se uma nuvem do céu a derramasse. A alma fica tão animada que, se aquele instante a despedaçassem por Deus, seria para ela grande consolo. Brotam logo as promessas e determinações heróicas, nasce a vivacidade dos desejos. Ela começa a desgostar-se do mundo e a ver muito claramente sua vaidade. Lucrou muito mais e fez mais elevados progressos do que nas orações passadas. Está com a humildade acrescida, porque vê, sem dúvida alguma, que para atrair ou granjear tão excessivo e grandioso favor, não houve de sua parte diligência nem cooperação. Vê com muita clareza sua total indignidade. Constata sua miséria, porque em aposento onde entra tanto sol, não há a teia de aranha escondida. Está longe de vanglória e parece-lhe impossível tê-la.
com seus próprios olhos, já vê sua pouca ou nenhuma capacidade e reconhece que ali quase não houve consentimento de sua parte. Foi, por assim dizer, como se, contra sua vontade, fechassem a porta de todos os seus sentidos, para que desfrutasse mais do Senhor. Fica sozinha com ele. Que há de fazer se não amá-lo? Não vê, nem ouve, a não ser com incrível violência. Tem pouco merecimento. A par da infinita misericórdia de Deus, sua vida passada lhe representa, então, com grande verdade, sem que o intelecto tenha necessidade de andar à procura de motivos, pois ali acha guisado o que há de comer e entender. Vê que merece o inferno e, em castigo, lhe dão glória. Desfaz-se em louvores a Deus e neles quisera eu desfazer-me agora. Bendito sejais, Senhor meu, que de todo o lodo tão imundo como eu, fazeis água tão límpida que sirva para a vossa mesa. Sede louvado, a delícia dos anjos, que assim quereis elevar um verme tão repelente. Este aproveitamento permanece algum tempo na alma. Ela entende claramente que a fruta não é sua. Já pode principiar a reparti-la, sem que lhe faça falta. Começa a dar mostras de alma que guarda tesouros do céu, a ter desejos de os repartir com os outros, e suplica a Deus que as riquezas não sejam só para ela. Quase sem o saber e nada fazendo por si, já vai beneficiando os que a cercam. Eles o percebem porque as flores têm perfume tão delicioso que lhes desperta o desejo de chegarem a ela. Compreendem que há virtudes naquela alma, veem a fruta que lhes tenta o paladar. Gostaria também de comer dela. Se é terra muito cavada por provocações, perseguições, murmurações e enfermidades, porque pouco hão de chegar aqui sem passar por tudo isso, e esta bem afofada por um total desapego do próprio interesse, a água tanto se embebe que quase nunca seca. Mas se o terreno ainda está por lavrar e coberto de espinhos, como eu no princípio, e se a alma não está apartada das ocasiões, nem agradecida, como merece tão sublime graça, a aridez volta. Então, se o jardineiro se descuidar e se o Senhor, por mera bondade, não se comprazer em mandar nova chuva, dai por perdido o jardim. Assim me ocorria muitas vezes e, na verdade, surpreendendo-me tanto, que não poderia crer que, se não o tivesse experimentado eu mesma. Escrevo para consolo das almas fracas, como era a minha, para que nunca desesperem nem deixem de confiar nas grandezas de Deus, ainda que venham a cair depois de tão sublime ascensão. Como elevadas ao Senhor a este estado. Não desanimem se não quiserem perder-se de todo. As lágrimas tudo alcançam. Uma água traz a outra. Foi este um dos motivos que me animaram, apesar de ser eu quem sou, a obedecer escrevendo o que deixo dito, dando conta de minha vida ruim e das graças que o Senhor me tem feito, malgrado tê-lo ofendido ao invés de o servir. Certamente, para que me acreditassem neste ponto, quisera eu ter grande autoridade. Ao Senhor suplico que praza sua majestade conceder tal favor a quem não merece. Repito, ninguém, depois de ter começado a ter oração, desanime dizendo: se hei de tornar a ser mal, é pior continuar a exercitar-me nela. O verdadeiro mal seria, penso eu, deixar a oração e não se emendar. Mas, se a deixar, esteja certo de que por meio dela chegará a porto de luz. O demônio combateu-me fortemente neste ponto e fez-me sofrer tanto, sugerindo-me que, segundo eu tão ruim, era pouca humildade ter oração. Deixei há ano e meio e pelo menos um ano.
Não estou bem lembrada dos outros 6 meses. Era isto. E realmente foi lançar-me eu mesma no inferno, sem necessidade dos demônios que me arrastassem. Valha-me Deus, que cegueira tão grande. E quão bem acerta o demônio para conseguir seus intentos, concentrando aqui estes ataques. O traidor sabe que para ele está perdida a alma que persevera na oração. É por conseguinte algo que muito o interessa fazê-la cair. Mas se ela perseverar na oração, as mesmas quedas a ajudarão pela bondade de Deus a dar depois salto maior no serviço do Senhor. Ó Jesus meu, que surpreendente é ver uma alma que chegou a tão alto grau e depois caiu em pecado. Quando vós, por vossa misericórdia, tornais a dar-lhe a mão e a levantá-la. Como deve reconhecer a multidão das vossas grandezas e misericórdias em contraste com a sua miséria? Aqui a alma desfaz-se deveras e compenetra-se de vossa munificência, sem ousar erguer os olhos. Levanta-os para conhecer o que os deve e torna-se devota da Rainha do Céu para que vos aplaque. É quando invoca os santos que lhe dais parece demasiado, pois vê que não merece nem a terra que a pisa. Acode aos sacramentos com viva fé na poderosa virtude de Deus que neles infundiu. Ela vos louva por terdes deixado tal medicina e tal unguento para nossas chagas, sarando-as não só por fora, mas extirpando-a inteiramente. Tudo isso causa admiração. E quem, Senhor de minha alma, não se há de maravilhar-se de misericórdia tão grande e favor tão sublime? Quem paga de traição tão feia e abominável? Na verdade, não sei como não se me parte o coração quando isto escrevo. É que sou ruim. Quando estas lagrimazinhas que aqui choro, dadas por vós, mas água de tão mau poço, enquanto procedem de mim, parece que vos desagravo por tantas traições. Vivi sempre fazendo maldades e procurando desfazer as graças que me vinham de vossas mãos. Dai valor a estas lágrimas, Senhor meu. Tornai límpida esta água tão impura, ao menos para não causar a alguém a tentação que eu mesma tive, de fazer maus juízos como este. Porque, Senhor, não favoreceis pessoas tão santas que sempre vos têm servido e trabalhado muito por vós, consagradas a vós desde a infância, e verdadeiramente religiosas, muito diferentes de mim, que de religiosa só tenho nome. Porque não lhes fazeis tantas graças como a mim? Vejo agora claramente, bem meu, que lhes guardais os prêmios para entregá-los todos de uma vez, e que minha fraqueza precisa desses favores. Elas, sendo almas fortes, vos servem sem nada disso. E assim as tratais como gente esforçada e despojada de interesse próprio. Entretanto, vós sabeis, meu Senhor, que eu clamava muitas vezes na vossa presença, desculpando as pessoas que murmuravam contra mim, pois me pareciam ter razão de sobra. Isso, Senhor, já foi depois que vossa bondade me havia tomado pela mão, para que não vos ofendesse tanto. Eu, de minha parte, já me estava desviando de tudo que julgava poder desgostar-vos. Foi então que principiaste, Senhor, a abrir vossos tesouros à vossa serva. Disse-ia que não esperáveis outra coisa, senão que em mim houvesse vontade e disposição para os receber. Tal foi a rapidez com que começastes não só a me comunicar vossas riquezas, mas a querer que sua comunicação fosse percebida por outros. Logo que a perceberam, começaram a ter boa opinião daquela cuja maldade nem todos haviam ainda penetrado, embora fosse bastante visível.
Subitamente irromperam também as censuras, perseguições, a meu ver, bem motivadas. A ninguém cobrava amizade, antes vos suplicava que levasseis em conta a razão que lhes assistia. Diziam de mim que pretendia passar por santa e inventava novidades. Não tendo chegado nem de longe a cumprir toda a minha regra, nem a igualar as ótimas e santas religiosas que havia no meu mosteiro, creio mesmo que nunca cheguei a tanto. Nem chegarei jamais se Deus, na sua bondade, não fizer tudo por si mesmo. De minha parte, era mais capaz de tirar o que havia de bom e introduzir costumes que não fossem bons. Ao menos fazia com o que estava ao meu alcance para os estabelecer, e no mal era muito o que podia. Assim é que não tinham culpa as monjas que me acusavam. Outras pessoas também me diziam verdades, porque isso permitias. Como não raramente eu tinha essa tentação, um dia, ao rezar as horas, cheguei ao versículo que dizia: Justos sois vós, ó Senhor, e retos os vossos juízos. Salmo 98. Comecei a pensar quão grande verdade era esta. O demônio jamais teve força para me tentar a ponto de me fazer duvidar de que vós tendes, meu Senhor, todos os bens, assim como de outras coisas de fé. Pelo contrário, parecia que, quanto mais as verdades eram elevadas acima de todas as explicações, de toda explicação natural, mais firme se tornava a fé e mais crescia em mim a devoção. Só no pensamento de que sois todo-poderoso estavam inclinadas para mim todas as grandezas possíveis e imagináveis. Disto, como digo, jamais duvidei, pensando em como permitíeis com justiça que muitos de vossos grandes servos não tivessem a mesma consolação e graças que eu, apesar de ser o que era, respondeste-me, Senhor, serve-me tu a mim e não te metas nisso. Foi a primeira palavra vossa que entendi e assim fiquei muito admirada. Depois explicarei tal maneira de entender com outras coisas que não digo aqui porque seria sair do assunto, e creio que já saí bastante. Quase não sei mais o que estava dizendo, mas não pode ser de outra forma e vossa mercê há de tolerar estas interrupções, porque quando pondero o que Deus sofreu de mim, e vejo-me neste estado, não é de surpreender que perca o tino e o fio do que estou dizendo, do que hei de dizer. Prazo o Senhor que seja sempre tais os meus desatinos. Desde já não permita Sua Majestade tenha eu poder para ir contra ele no mínimo ponto. Antes me consuma neste momento. Para que se vejam suas grandes misericórdias, basta considerar que perdoou tanta ingratidão, não uma, senão muitas vezes. A São Pedro perdoou uma só vez, a São Pedro perdoou só uma vez em que lhe foi ingrato, a mim muitas. Não era sem fundamento que o demônio me tentava para não pretender amizade tão íntima com aquele com o qual tinha tão pública a inimizade. Que cegueira tão grande a minha! Onde esperava, Senhor meu, achar salvação senão em vós? Que disparate fugir da luz para andar sempre tropeçando! Que humildade tão soberba o demônio inventava contra mim! Quando deixei de me apoiar na coluna, ao báculo que me havia de sustentar para não dar tão grande queda. Faço agora o sinal da cruz e penso nunca haver corrido perigo tão grande como esta invenção sugerida pelo demônio com aparência de humildade. Punha-me ele no pensamento, como, sendo eu criatura tão ruim, apesar de ter recebido tantas graças, me havia de chegar à oração. Bastava-me rezar o que era de obrigação como os outros, e se nem isto já fazia bem, como queria fazer mais? Seria irreverência e menosprezo das graças de Deus. Justo era pensar e entender isto, mas passar à ação foi um mal enorme. Bendito sejais vós, Senhor, que finalmente me salvastes. Isto me parece princípio de tentação de Judas. O demônio não ousava acometer-me tão descobertamente,
mas pouco a pouco viria dar comigo aonde deu com o traidor. Considerem bem isto, por amor de Deus, todos os que tratam de oração. Saibam que no tempo em que vivi sem ela, minha vida foi muito mais errada. Vejam que boa solução o inimigo me oferecia e que humildade engraçada. O resultado foi grave desassossego para mim. Aliás, como podia minha alma estar tranquila? Apartava-se, coitada, de descanso. Tinha diante dos olhos os favores e as graças que recebera. Via que os comentamentos... Voltando. Via que os contentamentos da terra merecem asco. Espanto-me de como pude suportar tal estado. Aguentei unicamente com a esperança de voltar à oração. Nunca pensei em abandoná-la, nem desisti do propósito de retomá-la. Já são passados mais de 21 anos e ficou-me a lembrança de que eu aguardava primeiro estar completamente limpa de pecados para recomeçar. Como ia mal encaminhada com tal esperança. O demônio me conservaria nesta ilusão até o dia do juízo, para daí me arrastar ao inferno. Com efeito, tendo oração e a leitura espiritual que me faziam conhecer as verdades e ver o mau caminho em que estava, muitas vezes importunava ao Senhor com lágrimas, mas eu era tão ruim que me conseguia vencer. Que podia eu esperar ficando privada desses remédios entregue aos passatempos? Com muitas ocasiões e poucos auxílios, e até ouso dizer, sem auxílio algum, tudo me ajudava a cair. Creio que muito merecimento conquistou diante de Deus um frade de São Domingos, grande teólogo, por me ter despertado deste sono. Fez-me comungar de 15 em 15 dias e melhorar de vida. Comecei a abrir os olhos, embora não deixasse de fazer ofensas ao Senhor. Como não havia perdido o caminho, ia prosseguindo nele, ainda que passo a passo caindo e levantando. Quem não deixa de andar e adiantar-se, mesmo que tarde, afinal chega. Para mim, perder o caminho é abandonar a oração. Fique aqui bem entendido e considere-se muito, por amor do Senhor. Uma alma que tiver sido muito favorecida por Deus na oração, não confie em si mesma porque pode cair, nem se ponha de modo algum em ocasiões de queda. Este é um ponto de grande importância que deve ser considerado seriamente. Ainda que a graça tenha sido de Deus, o demônio engana. O traidor aproveita-se o mais que pode da própria graça, principalmente quando se trata de pessoas pouco adiantadas nas virtudes, não mortificadas nem desprendidas de tudo. Não adquirem suficiente fortaleza, como adiante direi, para enfrentar as ocasiões e os perigos, por maiores que sejam os desejos e as determinações que tenham. É excelente doutrina, esta não minha, mas ensinada por Deus. Quisera que as pessoas ignorantes como eu a soubessem. Com efeito, quando a alma se acha neste estado, não há que fiar de si para sair a combater. Já fará muito se souber defender-se. Carece de armar para resistir aos demônios. Não tem ainda forças suficientes para pelejar contra eles e trazê-los subjugados como fazem os que atingiram o estado que adiante direi. Este é o ardil com que o inimigo consegue o que quer. Vendo-se a alma tão chegada a Deus, sentindo a diferença que há entre os bens do céu e da terra, e conhecendo o amor que o Senhor lhe testemunha, de tal amor nasce-lhe confiança e certeza de não cair desta felicidade. Ela julga perceber claramente o prêmio e não lhe ser possível deixar bens tão suaves e deliciosos, mesmo desde esta vida, por coisa tão baixa e sórdida como é o gozo dos sentidos. Com essa persuasão, o demônio faz esquecer que não há de confiar em si. Deste modo, ela se expõe a perigos e começa, cheia de zelo, a repartir com prodigalidade as frutas de seu jardim, julgando não ter mais o que temer. Isto não vem de orgulho, pois bem compreende que por si nada pode, mas de uma expressiva confiança em Deus sem a indispensável discrição.
Não vê que, por enquanto, só está coberta de penugem, pode sair do ninho e Deus a tira para fora, mas ainda não é capaz de voar. As virtudes não estão fortalecidas e não tem experiência para conhecer os períodos, nem sabe o mal que fazem se fiar de si. Eis aí a causa de minha ruína. Para isto e para tudo que há grande necessidade de mestre e trato com pessoas espirituais. A alma que em Deus eleva a tão estado, se não o abandona inteiramente, Sua Majestade não desistirá de favorecer, nem deixará que se perca. Mas de novo recomendo, quando cair, olhe por amor do Senhor, que não a enganem e persuadam a abandonar a oração por falsa humildade, como aconteceu a mim. Segundo já disse e quisera repetir muitas vezes, confie na bondade de Deus, maior do que todos os nossos males. Ele não se recorda de nossa ingratidão quando caímos em nós e desejamos recuperar a sua amizade. Tampouco nos inflige maior castigo por causa das graças que nos fez. Ao invés, a lembrança delas o leva para perdoar mais depressa, como a pessoa que já não são de sua casa e comem, como se costuma dizer, de seu pão. Lembrem-se de suas palavras e vejam como procedeu comigo. Cansei-me de o ofender, mas Sua Majestade nunca deixou de me perdoar. Ele jamais se cansa de dar, nem se esgotam suas misericórdias. Não nos cansemos também de receber. Bendito seja sempre. Amém. Todas as criaturas cantem seus louvores. Que lindo, né, gente? Bom, 46 minutos de vídeo. Acho que a gente finaliza por aqui, porque a gente já vai entrar no próximo capítulo 20º, metade dessa jornada tão incrível. E para finalizar, só mesmo que ela disse aqui, eu não tenho muito o que alinhavar, né? Mas que a gente nunca abandone a oração, nem naqueles momentos de desassossego em que o inimigo, o capiroto, como eu costumo dizer, quer ali nos tentar, né? Ou desviar da casa de Nosso Senhor. Uma das lições tão preciosas que ela deixa aqui neste livro e como presença, né, em vida mesmo, de todos os relatos aí de que ficaram na eternidade, é que a perseverança, né, de todo esse processo, né, para que o bom Deus sempre nos conceda o maná dos céus, né, é a perseverança mesmo na oração. Ficamos por aqui. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, que está apenas começando, e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.